Oi, gente, boa noite. Estamos aqui iniciando nossa aula sobre como controlar a nossa ansiedade, né? Eu digo nossa porque todo mundo tem, ok? Boa noite, dona Ana Cláudia, bem-vinda. Olá, Silvana, boa noite, tudo bem? Que Tudo bom estar bem? aqui com você. Que bom, gratidão imensa. Boa noite, Janaína. Boa noite, maravilhosas. Bem-vinda, Janaína. Boa noite, dona Idália. Seja bem-vinda, Idália. Também boa noite, Luzia José. Seja bem-vinda. E Maria Bethânia, que está chegando por aqui agora, também seja bem-vinda. E quem for depois, chegando, bem-vinda também. Bem-vinda, Bethânia. Boa noite. Boa noite. Coisa boa. Gente, hoje eu vou falar aqui sobre a questão da depressão, ó, da ansiedade, né? Sobre esse assunto da ansiedade, é um dos temas que eu vejo nas nossas sessões individuais, tá? Então, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima, baixa autoimagem, baixa autoconfiança, são assuntos que o pessoal sempre tem trazido para as aulas ou para as sessões no individual. Eu queria muito trazer aqui vários pontos, tá? Vários pontos, mas não vou trazer todos os pontos por conta do tempo e também para não ficar uma aula muito extensa, cansativa. Que eu sei que vocês já trabalharam muito hoje durante o dia e essa hora, né, vocês tiraram para aprender um pouco mais e eu não quero cansar vocês, certo? Então, um dos primeiros pontos, né, que eu vou trazer aqui é justamente a questão do que é a ansiedade, né? A gente fala tanto de ansiedade, mas vamos ver ao nível, né, de ciência, ao nível técnico, né, ao termo técnico, o que é ansiedade. Então, assim, a ansiedade, né, é uma sensação de desconforto que a gente sente porque a gente está preocupado com alguma coisa, tá? Então, é um desconforto de um sentimento com apreensão, tá? Acompanhada por tensão, de sentimentos negativos, de diálogo interno negativo, daquela questão que traz sofrimento para a gente, um cenário de derrota. A grosso modo falando, depressão, ansiedade é isso. Então, a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Ó, preocupação, nervosismo e medo intenso. Isso caracteriza a ansiedade. Mas tem aqueles níveis, né, que vão variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm isso com menos intensidade, tem pessoas que têm isso com mais intensidade, ok? Então, a ansiedade é uma reação natural do corpo, mas pode virar um distúrbio quando a pessoa não consegue controlar isso, isso vem atrapalhar o seu dia a dia. Por exemplo, se eu estou com ansiedade de poder fazer alguma coisa assim, né, no meu dia a dia, por exemplo, assim, uma entrevista de emprego, por exemplo, ou então eu vou fazer uma compra de alguma coisa que eu quero muito comprar aquilo, eu fico assim naquela ansiedade para comprar. Isso daí, se não me atrapalha, está sendo no nível normal, ok? Tá normal ficar ansiosa, né? Ficar eufórica para comprar alguma coisa, ou para fazer uma entrevista, ou para atender um cliente. É normal que eu fique ansiosa dentro de um nível que não prejudique meu resultado. E quando é que a gente descobre que a ansiedade está fugindo do nosso controle? Está um nível muito alto. Quando tem pessoas que ficam com diarreia, tem pessoas que ficam com insônia, tem pessoas que ficam inquietas, nervosas, suando frio, com taquicardia, aquela agonia, e a pessoa não consegue sair de Urticária. casa. Oi, Janaína? Urticária também, pessoas com Urticária. urticária, outras. Tem pessoas, gente, que fica até sem voz, dependendo do nível da ansiedade. Então, quando chega um nível assim, aí já era para ter procurado um médico, né? Um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, para poder trabalhar. Eu conheço pessoas da minha família que disseram assim: ó, a gente vai viajar tal dia, pronto, essa pessoa não dorme, e ela passa o dia todo com diarreia. É impressionante. Eu fico, minha gente, como é que pode um negócio desse, hein? Mas fica com diarreia o dia todo, gente, até essa viagem acontecer. E tem momento que ela nem consegue viajar. Aí, né, foi para um psiquiatra, para o psiquiatra poder então receitar a medicação para ela tomar para controlar isso. Mas mesmo assim, como às vezes aquela pessoa resistente, né, às vezes acha que terapias, né, é coisa de besta, que isso não funciona, aí não procurou um terapeuta para
trabalhar essas questões, né, a nível de fala. Aí está somente a base dos medicamentos, mas pelo menos melhorou. Mas olha como seria importante se ela estivesse tomando o medicamento que o psiquiatra passou e tivesse sido acompanhada por um psicólogo ou um terapeuta. O resultado seria bem mais rentável, bem mais eficaz, certo? Ok? Então é isso. O cuidado a gente deve ter com a questão da ansiedade, porque termina aqui se prejudicando. E antigamente eu era muito, muito, muito ansiosa. Eu era muito ansiosa. Se eu fosse fazer alguma viagem, sei lá, uma coisa besta, gente, alguma viagem assim, eu não dormia. Eu não tinha diarreia, nem nada, mas eu não dormia. Eu não dormia porque eu ficava pensando na hora. Eu digo, será que eu vou perder o carro? Será que vai dar certo? E eu ficava arrumando roupa, fazendo tudo, preparando tudo de noite. Ia varrer casa, lavar para fazer as coisas, para o tempo passar, para amanhecer o dia para viajar. Eu fazia isso antigamente. Era uma ansiedade ao extremo. E sabe qual é o pior? Que a gente passa isso para os nossos filhos, a gente nem percebe. A gente termina contaminando a nossa atmosfera, o nosso ecossistema com essa ansiedade, passando isso para os filhos da gente, a gente não se dá conta disso. Aí fica um pico de Ambiente lá familiar. em cima. Hoje, Naina, O ambiente familiar fica bem fica pesado por conta da equilibrado. energia. Então, assim, Uhum. termina que a gente contaminando tudo isso, onde a gente podia resolver, gente. Mas é o quê? O medo, a preocupação faz com que a pessoa fique descontrolada. E eu trabalhei muito para vencer isso. Trabalhei muito, me trabalhei demais mesmo. Eu tenho que vencer esse negócio de ansiedade. Eu não posso deixar que isso atrapalhar a minha vida. Aí terminava o quê? Quando amanhecia o dia, que eu me arrumava para sair para ir para determinado lugar, eu ia dormindo. Porque o corpo estava tão cansado do estresse que eu passei a noite acordada, que eu botava para dormir, assim. Agora, não é aquele sono de descansar, é aquele sono forçado, que o corpo está muito, muito, muito cansado e ficava dormindo e acordando. A pessoa nem descansa nem dorme. E fica o dia todo estressado. Para você ver Verdade. o nível de ansiedade como era muito forte. E eu procurei o quê? Eu procurei ajuda, gente. Tá tudo bem procurar ajuda, mas tem pessoas que é assim, que acham que procurar ajuda é negócio para doido. Isso é É, pra gente que não tem juízo. Isso não funciona e que fica um monte de preconceito quando poderia resolver isso da maneira mais saudável possível. Aí eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos, mas como eu já falei, existem vários pontos para a gente trabalhar, mas mesmo sabendo desses pontos, gente, tem pessoas que precisam passar por um processo terapêutico, porque a pessoa às vezes não consegue lidar quando esse nível está alto demais, entendeu? E quando está naquilo que você consegue controlar com dificuldade, mas consegue, beleza, mas tem pessoas que não conseguem controlar de verdade mesmo. E o pior, se a pessoa não consegue trabalhar a ansiedade, ela vai desenvolver transtorno de ansiedade generalizada, daí pode desencadear para o síndrome do pânico, que pode levar para uma depressão, que pode levar para outros transtornos, né? A pessoa nunca mais voltar a ser como era antes, se não tiver um acompanhamento com profissionais, tanto psiquiatra, como psicólogo, como terapeuta, e também praticando outro tipo de recursos. Olha a importância de a gente ter esse conhecimento. Então, a ansiedade, ela é tão forte às vezes que a gente sente no peito aquele aperto, né? Aquela pressão de você ficar sufocado e ir para no hospital, chega lá, o médico faz o quê? Receita para você uma medicação bem forte na veia, que é para poder você melhorar. Por conta de quê? Porque a pressão. Agora a gente tem pressão no peito mesmo, viu? Falando de pressão. Parece que seu vai explodir de dor. Por conta de quê? Por conta do pensamento negativo que você tem sobre o seu futuro. E geralmente a ansiedade faz com que a pessoa pense o quê? Que a pessoa pense as coisas negativas. A pessoa não vai ser ansiosa pensando positivo. Você vai pensar que não vai dar certo, que vai ser ruim, que a pessoa não vai ter sucesso, e que vai fracassar, e um monte de coisa ruim, e um diálogo interno negativo. E agora começa a criar um cenário de preocupação, de caos, de derrota, e a pessoa fica. Gente, é só questão do pensamento. Se muda o pensamento, muda esse resultado. Aqui eu não estou falando de um pensamento vago, não, tá? Estou falando de um pensamento estruturado, de um pensamento focado, de um pensamento com intensidade. Não é só, pense positivo. Não, gente, esse pensar positivo é muito vago. Você tem que ter uma estrutura para isso acontecer. É pensar positivo,
é sentir de maneira positiva, é você praticar coisas positivas, falar coisas positivas, porque se eu penso positivo e eu falo negativo, estou quebrando todo esse processo. Tem que ter congruência na fala, na comunicação, no comportamento, no pensamento, no sentimento, congruência, ou seja, tudo alinhado. Mas se eu penso uma coisa, eu falo outra e eu faço outra, pronto. Vai tudo por água abaixo. Concordo com isso? Vai tudo por água abaixo. Então, não vale a pena a pessoa ficar somente, mas pensei positivo. Não, tem que procurar ajuda. Se não consegue, vai sozinho, a gente procura ajuda. Olha, eu tenho terapeuta, sabia disso? Eu tenho tanta formação, eu estudo, mas eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho terapeutas para cuidarem de mim. Porque eu preciso, eu absorvo muita coisa dos meus clientes no individual, absorvo muita coisa, e eu preciso fazer essa limpeza em mim. Eu me trabalho, também tenho minhas coisas pessoais, né, para resolver, tenho minhas coisas, e eu preciso me trabalhar. Eu preciso me trabalhar, eu preciso cuidar de mim, porque eu também tenho meus desafios, eu tenho meus sonhos, meus projetos, meus planos, e eu preciso estar me desenvolvendo, certo? Ok? Então é isso. Aí um dos pontos, né, que eu vou falar aqui é justamente essa questão que é da pessoa evitar excesso de informação. Gente, a gente está nesse mundo, né, da tecnologia. Se você não tiver cuidado, você nem dorme. Porque é tanta informação, é tanta coisa em tempo real acontecendo. E se a pessoa for procurar acompanhar tudo isso, a pessoa fica ansiosa. E fica. Porque é tanta informação, tanto com informações boas, viu, como informações ruins. Tanto um quanto o outro, se for pegar demais, absorver demais, a pessoa fica ansiosa. Porque não consegue dar conta. É muita informação para ser processada e o cérebro não vai processar isso em tempo real também não. Precisa de tempo para poder processar as ideias, fixar a memória, ter todo esse processo do pensamento, como fala o doutor Augusto Cury, que ele traz um trabalho sobre a síndrome do pensamento acelerado, que a pessoa não descansa para poder aprender as coisas. É informação demais, é sobrecarga demais, e isso faz o quê? Causa ansiedade e provoca a síndrome do pensamento acelerado. Você está fazendo uma coisa aqui, já está pensando em mil. Aí tá vendo o negócio aqui, já está pensando em outra coisa. E fica assim, vendo muita coisa ao mesmo tempo na internet, nem termina um, já está com o outro, e vai assim, esse acúmulo de informação causa ansiedade. Então, quer parar com ansiedade, deixe de estar absorvendo muita coisa ao mesmo tempo. Pode ser coisa boa e pode também ser coisa ruim. E se for ruim, pior ainda. Então, corta esse excesso de informação. Segundo ponto, dormir cedo. Gente, nossos ancestrais, né? Nosso povo lá da caverna, quando o dia tava se acabando, que o sol estava se pondo, o que eles faziam? Entravam na caverna para dormir, para descansar, porque chegou a noite, então tinha perigo dos bichos, né? Enfim, então eles dormiam cedo. Por isso que o povo antigamente, gente, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, tinha 1000 anos, 900 anos, 700 anos. Olha isso. Hoje em dia, se a pessoa chegar a 100 anos, é um milagre. Uma pessoa com 100 anos hoje, gente, isso é matéria de jornal. Porque fulano está completando 100 anos. Gente, 100 anos antigamente era pessoa jovem. Estou dizendo antigamente, lá do tempo da Bíblia para trás. Então, as pessoas viviam milênios, A mãe de certo? Saldanha, né? Por conta de quê? Porque as pessoas dormiam cedo, tinham alimentação diferente, tinham qualidade de vida, tinham hábitos saudáveis e tinham os perigos da vida lá que eles enfrentavam, mas viviam tantos e tantos anos. Hoje em dia, a gente não tem esses perigos que eles tinham, né? De um bicho comer a gente, por exemplo, e outros perigos que poderiam ser iminentes, a gente não tem esses perigos, mas a gente tem agora Não, o perigo psicológico. isso, correto. Pode falar. Então, aqui na minha vizinhança, aqui tem uma senhora que completou 100 anos. É um privilégio, né? 100 ou 90? 100 anos, dona Alice. É um privilégio mesmo. E ela é lúcida, conhece as pessoas, anda. Tem um movimento lento, né? Mas, assim, é impressionante. Foi belíssimo. Assim, teve a festa, tudinho. Os parentes fizeram, pessoas de João Pessoa veio, gente do Rio de Janeiro. Mas é um privilégio mesmo. E, como diz assim, hoje em dia, né? Tem a mãe de uma amiga minha que ela teve 17 filhos. Os próprios filhos dela, netos e bisnetos, não querem mais. No máximo, tem 3.
2, 2, 2. São 17 filhos, ela criou 15. 2 chegaram a morrer. Mas, assim, hoje em dia é muito estressante tudo, é muita cobrança, é muita meta, é, É a sociedade em si, né? é Essa muito, é cobrança muito. excessiva. Verdade. Todo eu chego, tem uma informação diferente sobre aquela situação, sobre aquela maneira de passar aquele produto, sobre passar aquela coisa que a gente já passava diariamente daquela maneira, já mudou novamente, depois você vai, outra hora vê. Eu abro loja de 7, agora eu vou ter que abrir de 6 da manhã. Eu tenho que dormir cedo para eu me recuperar bem, para de 6 da manhã já estar na loja. Quer dizer, se é para eu estar de 6 na loja, eu tenho que acordar bem antes, né? Me cuidar, me trocar isso, deixar as coisas tudo adiantadas, porque acordar, pegou, vai embora. Aí uma hora você fecha, uma hora você abre, e outra hora você tem que cobrir o colega, e como é que fica você? Enfim, é É muita muito, sobrecarga, muita coisa. muito sobrecarga, é verdade. Obrigada, Mas é isso, amiga. Então, nada. assim, quando alguém faz 100 anos de idade, gente, é coisa para cinema um negócio desse. Né? É coisa para cinema. Por quê? É muita gente morrendo cedo demais. Questão de quê? Da qualidade de vida. Alimentação, tudo isso influencia. Então, dormir bem, que é uma coisa que é um desafio para muita gente, precisa realmente acontecer na nossa vida. Dormir bem faz com que a gente elimine a ansiedade, porque o cérebro vai descansar no tempo dele, vai processar as ideias, o hipocampo vai gravar as memórias, as lembranças, para a gente fixar isso como aprendizado, e o corpo vai descansar, e os nossos hormônios, eles vão liberando, e os nossos órgãos, eles vão liberando os hormônios que precisam limpar o nosso corpo para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Gente, como eu falei na live nesse instante, assistam o Dr. Peter Liu. Ele fala muito sobre essa questão da medicina chinesa, do natural, do sono, da qualidade de vida. Tulay Ribeiro também é outro médico que eu acompanho. Como é bom a gente ter esse conhecimento de pessoas que são de dentro da área da saúde, no contexto da medicina, né? Tanto a medicina tradicional como a medicina chinesa. Então, vejam isso, a questão, como o sono ele pode fazer com que você tenha mais longevidade, tenha mais qualidade de vida, você descanse, evitando assim a ansiedade. O terceiro ponto, deixe de se cobrar demais. Quer cortar a ansiedade? Deixe de fazer autocobrança. Tem gente que se cobra demais, tem que ser perfeito, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não tem que ser nada, a gente tem que viver. Tem gente que trabalha 2, 3 empregos, nem respira. Ainda tem que tomar conta de casa, aí tem que tomar conta de marido, de menino. Gente, é muita coisa. Por isso está um pico de estresse lá em cima. Você vai falar com a pessoa já quer te matar. Já fala com você gritando. Não é, é culpa dela, em parte, porque ela não tem esse controle, mas a pessoa às vezes nem tem culpa, porque às vezes quer tanto resolver as coisas e não se dá o tempo do processo natural e fica o quê? Sobrecarregado de tanto estresse. É um estresse, gente do céu, pelo amor de Deus. Por quê? Autocobrança demais, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, quer fazer tudo muito perfeito e não vai dar certo. Aí faz o quê? Sobrecarrega o cérebro vai produzir agora um monte de hormônio que vai liberar isso para a corrente sanguínea e a pessoa vai ficar o quê? Ansiosa, aquela agonia, aquela agonia. Muita gente com depressão, gente, eu conheço pessoas que são novas. Eu digo, meu Deus, deve ser meu filho. Remédio controlado. Toma remédio controlado, ansiolítico, antidepressivo. Menino de 22 anos de idade, 23. Digo, mas minha gente, tá estragando a vida. Por quê? É tanta sobrecarga no seu cérebro que não aguenta e vai procurar agora um recurso para aliviar essa tensão. Quando poderia aliviar mudando o seu hábito, mudando a sua rotina. Só isso, gente, já melhoraria demais. E fazendo acompanhamento se precisasse fazer, certo? Verdade. Aceitar, né? Aceitar. Eu preciso, eu estou com uma patologia emocional. Aceitar que precisa daquilo, né? Isso aí já é um pontapé de se autoajudar para que todos ao seu redor tenham qualidade de vida emocional, de lidar com aquele emocional. Pico, uma hora está de um jeito, uma hora está do outro. Isso aí
Gente, É terrível. e pode também acontecer da pessoa desenvolver transtorno de bipolaridade, viu? Correto. A pessoa era saudável, eu conheço pessoas que eram saudáveis e devido a tanta cobrança, tanta pressão, tanta coisa, a pessoa desenvolveu o transtorno de bipolaridade. Eu Hoje a acredito. pessoa está sendo medicada por psiquiatra, né? A Psiquiatra. psicólogo, uma pessoa obesa, com apenas 28 anos de idade, é uma pessoa perdida, gente. Um menino, Lamentável. um menino. Mas poderia ter evitado isso quando começou a sentir esse sintoma de ansiedade, de angústia, de medo. Aí fica, não, mas vai passar, não, mas vai passar, depois eu vou, depois eu faço. E fica para depois. Aí chega um tempo que a psique não aguenta, o cérebro não aguenta, aí dá esse surto. Gente, estou falando de surto de verdade, viu? Esse circuito mental na pessoa. Os neurônios não aguentam isso, o cérebro não aguenta. A pessoa Tome poderia água. evitar, poderia evitar isso, gente, tá? Que triste isso, né? Isso é muito triste. Você vai precisar muitas vezes chutar o pau da barraca. Chute o pau da barraca. Dane-se aquilo que está te trazendo transtorno. Ou você faz isso, ou você vai pirar. E pira mesmo. Certo? Simbora, né? O quarto ponto é: faça uma lista de atividades do seu dia a dia. Gente, lá no grupo de vocês, eu coloquei uma ferramenta que eu adaptei, né? Não desenvolvi, eu adaptei a ferramenta para a gente trabalhar a parte da manhã, à tarde e à noite, que são ações diárias para a gente ter qualidade de vida. O que der para fazer, faz. O que não der, faz para depois, gente. Eu aqui não estou dizendo que vai procrastinar, não, viu? Não é para procrastinar, não, é para fazer. Mas faça aquilo que você vai dar conta. Vai dar conta, faça. Não vai dar conta, não faça. Também dei aula para vocês sobre produtividade. Lembra disso? Aquela questão daquilo que é importante. Aquilo que é importante e é importante, mas não é urgente, é desnecessário. E tem outro ponto que é delegável. É importante você delegar, você pode delegar. Então, eu também trouxe uma aula sobre isso, que foi com a outra turma que eu fiz, que estava nessa turma, estava a Giza, estava também a Ana Cláudia e também estava a Idália. Nessa turma que eu fiz, só de mulheres. Da gente poder separar isso. O que é importante? É importante e você tem que fazer. Mas o que é importante você pode delegar. O que é desnecessário? O que pode esperar? Você faz esse mapeamento. E aí você vai fazer o quê? Você vai eliminar da sua vida o quê? A sua ansiedade. Então, faça uma lista do que você precisa fazer para você ter esse controle. Tem dia que eu tenho tempo de fazer serviço de casa, tem dia que eu não tenho tempo de fazer, tá tudo bem, depois eu faço. Eu não tenho menino pequeno, graças a Deus, eles já estão criados, já estão casados. Então, se eu não varrer a casa hoje, eu varrer amanhã. Eu vou me matar, entendeu? Dá para fazer? Faz. Se não der, não faz. Faz depois. E isso, gente, faz com que a gente venha a ter o quê? Qualidade de vida. Deixar de estar se cobrando demais. Então, o quarto ponto é: faça uma lista. Organize a sua rotina diária. Organize. Nesse intervalo daqui, coloque um tempinho para descansar. Tirar um cochilo de tarde, para quem tem tempo. Quem não tem tempo? Quem não tem tempo faz o quê? Quem não tem tempo, você pode fazer o quê? Pode somente meditar. Você vai meditar 10 minutinhos de meditação, de oração, para quem gosta de orar, de ouvir uma música relaxante, de descansar um pouquinho. Coloque esse tempo para você. Gente, eu tenho vários mentores, tá? Eu tenho vários mentores. E um dos mentores falou assim, que ele é médico, tá? Essa pessoa é a pessoa que é médica, né? É um homem, ele é médico. Ele falou assim, gente, quando eu estava na ala de um hospital, que eu ficava na parte da UTI, e que eu ia conversar com os pacientes em fase terminal, sabe que não tem mais o que fazer, de acordo com a medicina, eu perguntava assim para essa pessoa, se você pudesse viver, o que você faria? Se tivesse outra chance de viver, né, na sua vida normal, o que você faria? Aí a pessoa começava a relatar. Daria mais atenção para a família, cuidaria mais de si mesma, aproveitaria mais o seu tempo, vivia mais. Assim, deixava ele estar correndo atrás de tanta coisa para ter isso, para ter aquilo, aquela correria para ter, para ter, para ter, para ter. Se esquece do ser, de viver, de curtir, de aproveitar. Correu tanto.
mas tanto, mas tanto, mas tanto, que não viu nem o filho crescer. Aí muitos casamentos se desfaz, outros realmente se separam, outros ficam dentro de casa vivendo como inimigo, mas também está desfeito. E a pessoa chega lá no hospital, tá lá somente esperando a hora de partir, ou um milagre. Só tem igual dois caminhos. Ou Deus faz um milagre, a pessoa revive, né? E volta para a vida normal, ou a pessoa parte. Só tem dois caminhos. Aí tá lá agora esperando a morte chegar. Aí valeu a pena a correria? Então não esqueça daquilo, gente, que é importante. Faz uma lista de tarefa. Vá descansar. Vá curtir, vá aproveitar, vá se divertir. Aproveite. Porque você não sabe o dia de amanhã, não. Certo? E o quinto ponto é: pratique atividade física. Ah, não tenho tempo não, Silvana. Então coloca a dança em casa. Ah, não tenho tempo não. Vai lá no Instagram, vê lá exercício sobre qualquer coisa de você praticar. Pratica 10 minutinhos em casa, 15 minutinhos. Faz. Quem tem tempo vai para academia, passa uma hora na academia, 2 horas, que tem tempo, né? Quem não tem, faz em casa meia horinha, gente. Às vezes, pessoa que tem um quintal, somente circulando no quintal já ajuda bastante nessa questão. E trabalhar muito também, gente, a respiração. Respirar. Respirar faz um bem tremendo e você consegue vencer a ansiedade também respirando, respirando corretamente, profundamente. Sentir a respiração. Mas a gente que é tão acelerado, que fica ofegante, falando de maneira ofegante. Respira daqui para cima, não respira pelo diafragma. Então, respire também, certo? Aqui eu vou trazer como sexto ponto a respiração. Sétimo ponto. Sétimo ponto, gente. Esse daqui é fundamental demais. Trabalhe a sua espiritualidade. Trabalhe sua fé. Tenha um momento com Deus, de comunhão com Deus. Um momento seu e Deus. É seu e de Deus. Acabou a conversa, não cabe mais ninguém. É só você e Deus. Trabalhe a sua vida espiritual. E a Bíblia traz tanto conselho sobre isso. Como vencer a ansiedade. Está na Bíblia, gente, isso aí tudinho. Então, o sétimo ponto é: trabalhe a vida espiritual, tenha um momento de oração com Deus, de reza, de prece, como queira chamar, momento de jejum, de louvor, sei lá, do que você pratica na sua fé. Tenha esse momento com Deus. O que está escrito? Lá no livro de Mateus: e lançai sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. O que a gente faz? A gente agarra a ansiedade, se esquece de orar e fica sufocado com tanto peso. Depois diga: Deus me ajude, Deus. Deus já mandou você soltar a ansiedade. Solta, ó, libera isso. Olha, Deus está entregue. Resolva aí. Eu não posso resolver, resolva. Gente, aquilo que você não pode resolver, entrega para Deus resolver. O que pode ser resolvido, resolva. E o que não pode? Olha, Deus está aí na tua mão. O que o Senhor está bem feito. Acabou-se, gente. Isso é trabalhar a vida espiritual. Pode resolver, não? Entrega para quem pode. É assim ou não é? É desse jeito, gente. Mas tem gente que se faz o quê? Se agarra com o problema. E aumenta o problema. E toma ansiedade, e toma depressão. E fica morrendo. Quando a Bíblia manda a gente entregar para Deus a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que lindo, olha. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja a vossa petição conhecida diante do Pai, com ações de graça. Gente, olha que conselho lindo. Está aqui também escrito em Provérbios 12, versículo 25, que eu li também na live de hoje de tarde, hoje de noite, né? Diz assim, ó: a ansiedade no coração do homem o abate, ou seja, deixa doente, desanimado, desmotivado. E diz: mas a boa palavra o alegra. Onde é que você vai achar a boa palavra? Na Bíblia. Você falando para você, dentro do espelho, que você se ama, que você se cuida. Uma boa comunicação com pessoas positivas. A boa palavra vai alegrar seu coração. Então, pratique coisas boas. Fale coisas boas. Certo, pessoal? Então, aqui é o sétimo ponto. Eu queria trazer uns 50. Uns 50 pontos eu queria trazer. Mas esse daqui, se você colocar em prática, você já vai ver a diferença. Coisa simples que você pode praticar.
Comece a fazer isso. Ah, eu já faço, Silvana. Ótimo. Mas o que eu falei aqui que você ainda não faz? Faça isso. Escute seu coração, gente. Escute a voz de Deus falando para vocês. Essa intimidade com Deus, sabe? Essa comunhão com Deus. Eu aqui não estou falando de religião, não, tá? Tô falando de Deus. Entendeu, gente? Então, é isso. E agora eu queria que vocês abrissem a câmera de vocês para a gente tirar nosso retrato de divas e plenas e lindas que nós somos. Poderosas, maravilhosas, certo? Assim, divas. Adoro. Bora, Ruth. Ana Cláudia. Luciane, meu amor, Luciane. Ai, eu adoro Luciane, amo tanto. Ela sabe o quanto eu gosto dela. Giza também, se puder abrir a câmera, e também Luzia José, tá? Quem puder abrir, vou esperar 2 segundinhos para a gente poder bater nosso retrato, tirar aqui nosso print, né, gente? E a gente marcar isso lá no nosso Instagram. Marca no Instagram, gente, dá uma forcinha, coloca lá no grupo, enfim. Luciane maravilhosa. Aí eu vi tuas fotos de ensaio do teu doutorado. Gente, eu amo tanto. Luciana é uma bênção. Vamos lá tirar aqui nossa foto, gente. 1, 2, 3, divas. Betânia, Ruth, Luciane, todo mundo. Cadê a Giza? Vamos lá, né? Eu vou tirar agora, tá? 1, 2, 3 e já. Nós somos lindas e poderosas. Certo, meninas? Se tiver achando ruim, aí é problema da pessoa, ok? Pois é isso, gente. Estamos aqui encerrando, né? Como eu falei, que eu não quero me Autoestima é demorar tudo, né? mais. Autoestima é tudo. Com certeza, meu amor. Então, aqui nós vamos encerrar nossa apresentação de hoje. Vou editá-lo, passar para vocês, tá certo? E os slides eu vou mandar depois para vocês, tá certo, pessoal? Um convidado, Que convidado. finalmente. Luceudes. Oi, seu Eudes. Boa noite para o senhor. Tudo bem, né? Seja bem-vindo, Amém. mulheres. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém, Amém. igreja. Gente, beijo para vocês. Boa noite. Olha, tô de verde, ó. Tô de verde. Eu Eita, tô tá de... linda. Em homenagem. Tchau, gente. Beijo para vocês. Tchau. Então, Silvana, mais uma vez, gratidão. Gratidão. Beijo a todas. E também a seu esposo, A viu? todos. Tchau. Boa noite a todas. Boa Mas noite. feliz final de semana, tá? Tchau. Igualmente. Tchau. Tchau, linda.